E para essa região de Petrópolis, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais emitiu o mais alto nível de alerta por causa da previsão de chuvas persistentes. Mas tem alerta também para outras cidades do Rio de Janeiro, além de municípios de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. O CEMADEM, inclusive, ampliou o alerta para situações de grande risco por causa dos temporais que estão previstos para o Sudeste até domingo. Então, para explicar exatamente quais são esses riscos, eu faço conexão agora com Giovanni Dolife, doutor em meteorologia e também coordenador substituto do CEMADEM. Giovanni, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Prazer estar aqui e poder esclarecer os detalhes sobre essa chuva que tem aí prevista. Pois é, quando a gente fala em alerta, né, nível máximo, todo mundo fica realmente ligado, né? O que a gente pode dizer para os moradores, em quais áreas principalmente? Atualiza, por favor. Kelly, eu vou começar até com uma boa notícia, né? As previsões do volume de chuva, elas eram maiores no início da semana. Na região serrana do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente chegou a estar com o nível de risco máximo, que é o extremamente alto. No meio da semana, o volume de chuva diminuiu um pouco. Lá naquele começo da semana tinha previsão de 600 milímetros de chuva, né? Eu acho importante a gente ir esclarecendo essa dinâmica das previsões, que às vezes vão mudando e gera um pouco de confusão, né? As previsões com muitos dias de antecedência têm uma confiabilidade menor. À medida que a gente chega mais perto, elas se tornam mais confiáveis. Então, no começo da semana tinha previsão de mais chuva, 600 milímetros na região serrana do Rio. No meio da semana diminuiu, né? E agora o alerta, que era extremamente alto, no meio da semana caiu para muito alto e agora é alto, né? Ainda é um nível preocupante, então deslizamentos pontuais ainda tem uma chance muito alta de acontecer e uma chance média de alguns deslizamentos esparsos. Estou falando da região serrana do Rio de Janeiro, né? Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. Inclusive, isso é uma previsão de risco, né? Mas o alerta, com as chuvas que já estão acontecendo hoje ali na região serrana, teve um alerta de nível alto de deslizamento ali em Nova Friburgo, tá? E Teresópolis e Petrópolis tiveram também alerta por conta da chuva, mas com nível um pouco menor, um nível moderado. Agora, que outras regiões, né? Você me perguntou, tem risco também. Bom, além dessa região serrana do Rio de Janeiro, onde o risco é maior, tem também um risco alto na costa verde do Rio de Janeiro, que é o litoral sul, especialmente em Angra dos Reis. Tá? Essas previsões combinam o volume de chuva com a vulnerabilidade do município. Então, isso quer dizer que em alguns municípios a gente tem um volume de chuva parecido, mas tem municípios que com a mesma chuva sofrem mais. Esse mapa que a gente está vendo aí é dos alertas vigentes nesse momento, tá? Então, a gente vê que tem aí 10 alertas moderados, né? Se a gente conseguir aproximar o mapa, ele mostra por municípios aí, tá? Esse é o site do CEMADEM, tem a página de alertas, qualquer pessoa pode acessar e saber os alertas vigentes em tempo real, né? Porque a gente tem uma sala de monitoramento acompanhando e o nível dos alertas, os municípios com alertas, vai mudando. É bem dinâmico isso daí, tá? Então, esse é o alerta vigente. Bom, e aí, falando em geral, então eu falei do Rio de Janeiro, sul do Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Como é que está São Paulo? A área onde deve acontecer o maior volume de chuva é o litoral de São Paulo. Então, municípios ali como São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba já estão com alerta de nível alto para deslizamento de terra, tá? Eu recebi informações agora há pouco de que ainda não está chovendo muito lá, mas a previsão é que durante a tarde os ventos se intensifiquem vindo do mar e isso, quando encontra a serra, provoca um aumento da chuva. Então, entre agora à tarde, final da tarde, até amanhã de manhã, é o período em que deve chover mais ali no litoral norte de São Paulo. Giovanni, a gente está acompanhando imagem ao vivo da capital paulista. Até agora há pouco, pelo menos nesse ponto, não estava chovendo. Claro que eu já tinha bastante nuvem, mas como a gente vê nas imagens, né? Chuva na capital paulista. O que a gente pode dizer para os paulistanos, hein? Chuva na capital. A frente fria está chegando e vai causar essas pancadas de chuva. A capital paulista não é o lugar onde a gente espera os maiores volumes de chuva, mas por ser uma cidade totalmente impermeabilizada, né, pancadas de chuva, mesmo com duração não muito longa, podem causar alguns transtornos, alguns alagamentos locais, né? Então é isso que a gente espera na tarde de hoje. Os maiores volumes vão ficar realmente no litoral
por conta da duração da chuva no litoral. Enquanto na capital vai ser uma chuva de curta duração, ainda que intensa em alguns pontos, no litoral a duração vai ser muito maior. Pois é, temperatura agora 25 graus. Eu acho muito bacana que você traz essas imagens via satélite, né? Tudo em tempo real para a gente acompanhar também. O que nos dizem essas imagens, hein, Giovani? Boa, Kelly. Para eu explicar, a gente tinha falado já desde o começo da semana que a gente ia ter essa frente fria em 2 pulsos, né? Eu lembro que a gente conversou na terça-feira e a gente falou disso. Na quinta-feira, um primeiro pulso, na sexta-feira, um segundo pulso. Nessa imagem de satélite, essa faixa branca primeira aqui foi a primeira frente fria que passou ontem, né? Já causou algumas chuvas temporárias, a gente viu agora há pouco aí a matéria falando sobre os alagamentos em São Paulo. E agora hoje, ó, tem um intervalo mais escuro aqui, sem nuvem, tá vendo? E atrás vindo a segunda frente fria. Então ela ainda está aqui, passou por Florianópolis agora na hora do almoço, os ventos começaram a se intensificar por lá, ela está avançando então aqui entre Santa Catarina e Paraná, e agora à tarde esses ventos vão subindo a costa, e são esses ventos que, encontrando a Serra do Mar, vão intensificar a chuva nessas próximas horas até amanhã. Bom, tem algum outro alerta mais pontual, mais específico para outras regiões do Brasil, Giovani? Ó, lá na região norte e norte do Nordeste, a gente tem tido chuvas abundantes, então ainda continua a instabilidade. Por lá a gente pode ter algumas pancadas de chuva mais localizadas, causando algum transtorno pontual. Mas olhando o Brasil como um todo, a área de maior atenção realmente até domingo é a região sudeste. Inclusive, a gente vai colocar daqui a pouquinho já um novo mapa para a gente entender um pouquinho, na verdade, sobre deslizamentos de terra. Giovani, está chegando aqui para a gente, gostaria também de contar com a sua análise. Vamos lá, esse mapa é de uma ferramenta desenvolvida no CEMADEM pelo doutor Pedro Mione. Ele desenvolveu essa ferramenta que combina as previsões de chuva, e não é só uma previsão, porque a gente tem vários centros de meteorologia prevendo chuva, né? Então tem várias previsões e combina com a suscetibilidade de cada local de sofrer com aquele dado volume de chuva. Então se a gente fizer um zoom ali, nesse mapa a gente está vendo a maior parte verde, quer dizer que não tem risco, e ali no sudeste a gente vê uns tons de amarelo. Se a gente fizer um zoom e aproximar ali, a gente vai ganhando mais detalhe no mapa e vai vendo o grau de risco de deslizamento de terra por micro-regiões. E se a gente aproximar mais, pode aproximar mais, a gente vai ter até o nível de municípios, né? E nessa escala que a gente tem à direita, no canto inferior, tem o roxo, que é o nível extremamente alto, tem o vermelho, que é o nível alto, e o amarelo, que é nível moderado. Então esse mapa está com a previsão para hoje, né? Então hoje tem umas áreas em branco, que é um risco baixo, em amarelo, que é um risco moderado, e não tem nenhuma área com risco alto. Mas no canto da esquerda, em cima, a gente pode escolher o dia de amanhã, dia 5. Então eu vou pedir para quem está pilotando aí o mouse clicar ali nessa janelinha que está à esquerda, em cima, tem dia 4 e dia 5. E se a gente clicar no dia 5, que é amanhã, é o dia que tem o maior risco. É nesse dia que vão aparecer os riscos de nível alto, ali na região serrana do Rio de Janeiro, e ali em Angra dos Reis, tá? Olha aí, conseguimos colocar no dia 5, agora aproximando. Tem vários amarelos, que são áreas com risco moderado. Pois é, e está tudo disponível no CEMADEM, né? Então, veja como é importante, né, realmente a gente se informar, né? E o legal, Kelly, é que isso aí você entrando no link, entrando no site, que é georisk, com K no final, .cemadem.gov.br, você tem em tempo real, porque as previsões de chuva vão sendo atualizadas. Então, esse mapa vai sendo atualizado. Assim como mudou durante a semana, pode mudar ao longo de um dia, né? Então, quando você entra aí, você tem sempre a informação mais atualizada. Pois é. Então, eu te agradeço demais, Giovani. Vou até mudar a câmera também aqui, porque veja que bacana, né? A gente trazendo tudo aqui em tempo real, mostrando o satélite, mostrando todas as informações do CEMADEM. É muito importante, ainda mais em tempo de mudanças climáticas, gente. A gente tem que acompanhar, não tem jeito. Muito obrigada, um ótimo fim de semana para você, Giovani. Obrigado, Kelly, para você também. Obrigada mais uma vez.